Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês irão ver outra Analogue Horror, só que dessa vez do jogo Brawl Stars. Sim, exatamente como vocês ouviram, será uma Analogue Horror baseada nesse jogo. Para quem não sabe, esse jogo tem uma pequena história por trás, e para vocês entenderem o que vai ser falado dessa Analogue Horror, eu darei um breve resumo do que seria a história da obra original do jogo. Basicamente, com as poucas informações que foi tendo durante os jogos e também alguns vídeos que a própria empresa acabava soltando, os fãs conseguiram criar um pouco de teoria e até mesmo uma história de acordo com todas as informações. E basicamente um grande resumo seria que o jogo se passa na ideia de combates e PVP. E basicamente tudo ocorre em um local específico, sendo um parque de diversões, um pouco parecido até mesmo com a ideia da própria Disney. Esse parque que foi criado por alguma empresa muito grande, só que aparentemente com o tempo esse parque acaba sendo fechado. E um dos principais motivos aparentemente é por causa da descoberta de algumas gemas roxas. Essas gemas acabou infectando as pessoas que estavam no parque, só que aparentemente de forma proposital pelas próprias empresas que eram donas do local. E meio que os fãs teorizam que o resultado das pessoas que estão lá e também objetos terem poderes e até mesmo vida é por causa dessas gemas roxas que dão poderes. Agora, com vocês sabendo o básico sobre a história, eu irei contar finalmente sobre esta Analogue Horror. Uma coisa que eu tenho que dizer antes é que essa Analogue Horror, a forma que ela vai ser contada vai ser em tipos de fitas VHS e visando ser algum tipo de anúncio ou até mesmo ensinamentos para futuros funcionários que estão tentando trabalhar no parque. Seria quase como se fosse um tipo de manual para os novatos. E agora sim, podemos iniciar esta Analogue Horror. A primeira coisa que vemos é um homem de terno. Ele diz que se você estiver vendo esse vídeo, é porque você foi selecionado para trabalhar em algo muito especial, cuidar de uma das estrelas do parque, sendo o El Primo. E para que você execute tudo com perfeição, eles irão ensinar o que você deve ou não fazer. E a primeira coisa que é dita é: ele deve ser alimentado a cada 3 horas. E quando você for fazer isso, você deve manter uma distância segura de pelo menos 6 metros. Caso você não fizer isso, seu destino pode ser um pouco incerto. Segundo ponto, a comida do El Primo já estará pronta. A única coisa que você tem que fazer é entregar para ele. Terceira coisa, você não deve entrar na sala sozinho. Sempre que você for alimentá-lo, entre você mais algum funcionário. E por último, se você estiver passando por perto da sala dele e ouvir gritos ou até mesmo batidas, apenas ignore. Agora, novamente, o homem de antes, ele diz que esse trabalho não é tão difícil, que temos apenas que lembrar de todas as etapas e não teremos nenhum problema. E assim termina a primeira parte de vários vídeos que vocês ainda irão ver. O segundo episódio já se inicia com uma nova mensagem vindo da empresa, onde basicamente é dito que a fita que iremos ver veio do alto escalão do parque, ou seja, de pessoas importantes. Logo em seguida, nós vemos um ser, uma pessoa totalmente desfigurada, que diz: porque ele não sabe o que está fazendo, ele só está com fome. Nós vemos uma funcionária, ela está levando algo, mas acaba tropeçando, e vemos o que teria dentro daquela caixa, um corpo. Provavelmente ela estava indo alimentar um daqueles seres. Quando ela percebe que aquilo é um corpo, ela acaba começando a correr. Tem duas grandes opções: ou ela é uma novata e não sabia daquelas coisas estranhas que ocorrem naquele local, ou ela viu algo, talvez uma criatura. Enquanto ela corre, ela acaba sendo pega por algo. Após ela ser atacada, nós vemos outra cena. Outros 2 funcionários indo para um local que é permitido apenas funcionários. É bem provável que nessa sala deve ter um Brawly. Nesse momento, um dos caras acaba ouvindo um grito feminino, provavelmente vindo daquela funcionária de antes. Assim que ele ouve, ele pensa em tentar abrir a porta, mas o outro cara acabou lembrando das regras, que se eles ouvirem alguma coisa, eles devem ignorar. Com isso, o funcionário, ainda apreensivo, acaba saindo do local. E então nós vemos a garota,
que está sendo totalmente finalizada. Antes do episódio finalizar, nós vemos o que seria um tipo de esqueleto, e ele fala algumas coisas muito estranhas. Ele pede ajuda, dizendo que seu rosto está queimando, e pede para que alguém o finalize. E com esse pedido macabro, termina esse episódio. No terceiro episódio, nos é mostrado basicamente o que seria um anúncio parque. Nos é mostrado o como o Star Park seria interessante para todos os públicos, sendo família, filhos, pais, etc. E até mesmo mostrando alguns locais específicos e também atrações, como os próprios músicos, que seria o trio com a Jeanette, o Poco e a Melody. Só que então a tela pisca e nós vemos como eles estão realmente. Mesmo após esse erro estranho, o vídeo continua anunciando mais locais e dizendo o como o parque é perfeito para sua família. E novamente mostrando algumas coisas estranhas acontecendo, sendo a principal esta cena. Vemos o Poco simplesmente pegando fogo, e quando ele está prestes a morrer, é mostrado que ele acaba recebendo um tratamento e levando na sua própria veia como soro o que seria a gema roxa, que acaba o mantendo vivo. Agora, em outro episódio, nós vemos o mesmo anúncio, só que agora totalmente diferente. As pessoas do parque estão todas caídas, tudo está em um clima meio mórbido. Novamente nos é mostrado um tutorial dizendo como você deve fazer para cuidar dos Brawlers. É dito primeiramente que se você ver a Amber, você deve automaticamente colocar um fone de ouvido, pois isso irá fazer você sobreviver, já que os gritos dela são tão fortes que pode simplesmente te finalizar. Também é dito que você deve ter cuidado com o fogo, já que nenhum deles reagem bem contra isso. E por último, o Poco. Se você ver ele, você não deve de forma alguma pedir para que ele toque, pois o final não será bom para o seu lado. Por último, é dito que temos que ter cuidado para não machucar nenhum deles, pois é muito caro revivê-los. Uma coisa que já temos ideia do que está acontecendo até agora é que basicamente os Brawlers, eles na verdade são experimentos e estão sendo utilizados basicamente como uma forma de atração desse parque, e aparentemente iremos ver eles tentando fugir desse local e até mesmo se rebelar. E para finalizar o episódio, nós vemos a Colette. Ela está em uma sala e acaba dizendo algumas coisas, como pedindo para que seja liberta, e que se fizer isso, ela jamais irá os abandonar. E logo em seguida nós vemos outra mensagem. Por favor, nos ajude. Eles não são monstros. Agora, no próximo episódio, nós vemos pessoas em um fogo ardente. Essas pessoas pedem ajuda, pedem por um extintor de incêndio, e eles fazem esse pedido para uma garota, a Amber, quando ela era criança, mostrando que ela está ali desde esta época, sendo um experimento. A Amber aparentemente não faz nada e continua naquele local, pegando fogo. Durante esse episódio, no início nos é mostrado o quanto a Amber é uma profissional muito boa. É dito que ela sempre se esforça em todas as suas apresentações, pois ela realmente gosta daquilo. Também é dito que mesmo com seus shows sendo bastante esforçados e também interessantes, você não deve ficar muito perto, já que pode ser perigoso para você. Mas que ninguém precisa se preocupar totalmente, já que eles têm uma ótima segurança. E nós vemos a Macy e o seu braço está arrancado, o que só mostra que esse local não é realmente seguro. Logo em seguida nós vemos o Gale e ele diz algumas coisas. Você quer saber a verdade? Você quer encontrar a salvação? Quer conhecê-lo? Você quer saber quem eu sou? Com isso, esse episódio termina, sem nenhuma explicação aparente. Agora vamos para o próximo episódio, que já inicia mostrando aquele fogo anterior, onde a Amber pequena estava. Só que dessa vez, nós vemos uma das pessoas que estaria queimando, sendo o próprio Poco. Ele pede ajuda a Amber, mas ela apenas fica lá, olhando com um sorriso. Com isso, nos é falado mais um pouco sobre a Amber. É dito que ela tem que tomar a sua medicação sempre, e que você, como funcionário, deve manter ela longe do fogo no dia a dia, e principalmente ter cuidado quando for falar com ela, pois ela pode ir de um estado totalmente pacífico para um dos seus surtos. É dito que ela é classificada como um nível C de perigo, assim como outros. E por último, nos é dado um último aviso, que mais parece uma ameaça. Ya sabes
lo que pasa aquí, y no hay necesidad de seguir fingiendo, sabes demasiado. Además que ya aceptaste el trabajo, y no hay forma alguna en la que puedas irte, al menos no vivo. Bienvenido al infierno, bienvenido a Star Park, un lugar del que no podrás escapar. Após isso, nos é mostrado duas perguntas: quem será o próximo e o que mais aquele parque está escondendo? E dessa forma termina esse episódio. Já no próximo, se inicia com o Stu e ele está falando algumas coisas para outra pessoa. Ele diz que elas são apenas garotas e que não é para machucarem elas. E então, uma pessoa responde, dizendo que não perguntou a opinião dele. Agora, durante o episódio, nós iremos ver um anúncio mostrando o que seria basicamente vários shows de acrobacias, onde o trio principal é a Jeanette, a Bonnie e o Stu. E basicamente é mostrado como eles vão se machucando, cada um por vez. E por último, nós vemos o Stu totalmente destruído, olhando para a foto das duas. Después de todo, los robots no pueden sentir dolor, no pueden pensar y no pueden amar. Ellos no sienten nada. Es por eso que son las herramientas perfectas. Este foi um comercial aprovado pela Star Park. Tenha um bom dia. Faça isso por elas. E dessa forma, esse episódio termina. O próximo já começa de uma forma bem interessante. Após essa cena totalmente triste, nos é mostrado um aviso dizendo que o material a seguir é reservado apenas para um pessoal autorizado. Logo em seguida, nos é mostrado o que seria um projeto criado pelo parque, basicamente um experimento. Esse experimento consistiria em criar seres com uma resistência muito forte. E é mostrado o que eles acabaram fazendo, sendo basicamente a criação de robôs, mas não qualquer tipo de robô, e sim basicamente ciborgues, já que eles começaram a colocar corpos de pessoas reais, só que dentro do robô. Nós vemos que o Stu começa a se perguntar se esse amor que ele sente por elas realmente é algo dele, ou simplesmente da pessoa que está dentro dele, e nos é mostrado o cartaz de desaparecido do ser humano que estaria dentro do Stu. Outra situação também é que vemos que este homem está segurando um bebê, provavelmente uma das garotas. Nos é mostrado que a mesma situação ocorre com outros robôs que têm pessoas dentro deles. É dito que os robôs são bem obedientes, mas você deve ter cuidado com algumas coisas que você pode dizer, já que existem alguns tipos de gatilhos que os deixam descontrolados, como exemplo a do Stu, que é falar de uma das garotas, ou como ele prefere chamar, as suas filhas. Agora nos é dito, já que já sabemos essas informações, devemos destruir essa fita. E antes do episódio terminar, nós vemos uma cena totalmente interessante. No próximo episódio, basicamente nos será mostrado a Bonnie e a sua visão sobre tudo isso, quase um vídeo diário, mostrando a sua situação e como ela se sente. Basicamente, ela se apresenta dizendo seu nome e também o do seu pai e da sua irmã. Ela mostra como é a rotina deles do dia a dia, mas diz que principalmente a parte favorita dela são os shows.
Mas um dia específico ocorreu um acidente. Ela diz que todos ficaram bastante preocupados, mas ela tentou aliviar a situação. Após isso, nós vemos que ela está em um tipo de transe, talvez tenha desmaiado, e ela se pergunta aonde ela está. No fundo, vemos algumas pessoas. Logo em seguida, ela acorda já em um hospital, agora aparentemente bem. Novamente, nós vemos que o que está sendo colocado nas suas veias seria um tipo de soro, com aquela gema roxa. Ela diz que após isso, ela parou de ir para o show por um tempo, e no seu lugar ficou indo o Stewie. Ele trabalhou mais e mais. Ela diz que após isso, parou de ver um pouco a sua família, o que a deixou bastante para baixo. E é dito que ela sabe que depois disso, ocorreu alguns acidentes, tanto com o Stu quanto com a Janete. Ela diz que aos poucos eles começaram a se afastar mais e mais. Ela diz que quando se sente triste, o seu corpo começa a se modificar, suas mãos ficam grandes e ela começa a parecer com algum tipo de criatura. E é por causa disso que ela tenta se manter feliz, para não se transformar em um monstro. Com isso, nós vemos como a Janete está e ela fala: Bonnie, então você pode voltar? Ainda acha que somos monstros? Nós merecemos isso? Não somos animais. Por que eles fazem isso conosco? Nós só queremos ser livres. O próximo episódio é o último desta obra até o momento. Novamente, nós vemos o vídeo na mesma ideia do anterior, contando a visão da Bonnie de tudo isso. Novamente, ela se apresenta e diz que o seu sonho sempre foi ir para a Lua. Sua família também tinha o mesmo sonho, só que desde que ela se machucou, eles não lembram mais disso. E também não lembro mais dela. Ela diz que já faz muito tempo que eles não comem juntos. É dito que a Janete está sempre tomando comprimidos, vários deles, e o Stu parece que perdeu o seu brilho. Ela diz que para conseguir se manter alegre, ela começou a andar pelo parque, mas ela acaba dizendo que mesmo estando em um local divertido, não é legal quando se está sozinha. Ela diz que conheceu várias pessoas pelo parque, todos bem coloridos e engraçados, só que ela diz que alguns deles são muito assustadores para ela, e principalmente eles são assustadores quando está à noite. Ela diz que de vez em quando eles começam a batalhar entre si, ao ponto de se machucarem muito, mas mesmo assim nenhum deles morrem. Mesmo sem o pé, sem o braço ou até mesmo a cabeça, eles continuam de pé. Ela diz que, nesses momentos, quando ela está muito assustada, ela se esconde no seu quarto. E, novamente, quando ela sente esse medo e começa a anoitecer, ela também se torna um tipo de monstro. Ela adiciona falando que, ultimamente, tem tido muitos sonhos estranhos, onde ela vê duas figuras. Nos dá a informação que por causa que ela ficou andando pelo parque, ela acabou conhecendo o Spike e fez uma amizade com ele. E por causa dele, ela conheceu outras crianças e conseguiu fazer amizade com elas, mesmo achando elas um pouco assustadoras. Mas ela acaba dizendo uma informação muito importante. Ela diz que o Spike acabou explicando o porquê todos ficam lutando um contra os outros. Ele diz que eles estão querendo se sentir livres e tirar aquela dor que eles sentem. Então a forma que eles fazem isso é lutando entre si, machucando uns aos outros. E ela acredita que sua família pensa da mesma forma. Ela diz que agora ela entende essa situação e não sente mais medo como antes. Agora ela entende que isso é apenas um tipo de jogo, para que todos se sintam melhor. Mesmo se machucando, eles estão rindo, pois é assim que eles conseguem se sentir bem consigo mesmos, mesmo não sendo normais, sendo criaturas. Ela foi chamada várias vezes para também lutar, mas ela acaba não aceitando, pois ainda não se sente totalmente confortável. E por último, ela diz que talvez ela não realize o seu sonho de ir para a Lua, mas mesmo assim, ela pode brincar com estrelas. Ouçam e se alegrem, estrelas perdidas. Ele já chegou. Sorriam. Ele irá nos salvar dessa condenação. Contemplem aquele que faz até a grande estrela tremer. Você se lembra dessas mensagens?
E é dessa forma que essa Analogue-Yorro termina, pelo menos por enquanto, já que é bem provável que vai lançar novos episódios. E aí, o que vocês acharam? Eu achei toda a obra muito interessante, principalmente a forma que ela é contada e até mesmo a animação. Eu tenho que admitir que em várias partes eu fiquei bastante confusa, pois eu não conheço totalmente o universo do jogo, mas mesmo assim foi muito interessante, pois basicamente toda a história gira em torno a esses experimentos, aos nossos protagonistas, que acabaram passando por vários experimentos para se transformarem em seres superiores e serem utilizados como forma de atração em um parque de diversão, o que só deixa tudo mais macabro. Eu achei bem interessante a forma que o criador ou criadora trouxe a situação de luta que tem no jogo aqui, onde basicamente é dito que para eles conseguirem se sentir bem consigo mesmo e tirar toda essa raiva e dor que eles sentem, eles começaram a lutar entre si. Mesmo assim, nenhum deles morrem, pois não tem final, já que eles são experimentos. Isso explicaria também a forma do jogo, já que quando um personagem morre, pode simplesmente voltar à vida. Eu realmente gostei de como tudo foi mostrado. Se você tem uma teoria, por favor, comente aqui, porque eu vou olhar todas as teorias de vocês. Outra coisa, eu queria pedir para vocês irem no canal do criador, deixarem um like, se inscreverem lá, se puderem também comentar, que isso ajuda muito. E claro, se puderem fazer o mesmo por mim, fico muito feliz. Para finalizar, por favor, peço para que hypem esse vídeo, isso ajuda muito ao vídeo ser mandado para pessoas que não conhecem o canal. Agora sim, muito obrigada por terem assistido e até a próxima.